No capítulo anterior, Receber com Empatia, a gente aprendeu esse, que é o segundo pilar da CNV. E nesse capítulo, o 8º, que se chama O Poder da Empatia, a gente vai ver como que isso é realmente poderoso e transformador no nosso cotidiano. Mas antes, aquela coisa toda, eu queria te pedir, por favor, para compartilhar aí, convidar os amigos para seguir o canal, seguir você também, para a gente conseguir espalhar essa mensagem. Então bora lá, solta aí. A primeira parte desse capítulo se chama Empatia que Cura. A empatia nos permite ver nosso mundo de uma maneira nova e, a partir disso, seguir em frente. E essa é uma diferença significativa para a simpatia ou para a solidariedade, por exemplo. Na simpatia, a mensagem que a gente passa é que não tem muito mais o que fazer. Claro, não se trata de algo melhor ou pior, mas a gente está falando de escolhas. Pode ser que tenha algum momento que você ou eu precise de receber essa solidariedade. O importante é ter a consciência de que às vezes a gente acha que está escolhendo empatia, mas não está. Empatia é quando a gente é um espaço que possibilita a pessoa mergulhar em si mesma. A partir disso, ela perceber novas perspectivas e conseguir recuperar o seu potencial de ação. Empatia é uma das forças mais impulsionadoras do ser humano. Aquele problema que parecia insolúvel pode se tornar solúvel quando alguém escuta. Para ilustrar, em meio a outros exemplos, o Marshall traz um que me chama muita atenção, de um corpo docente que aprendeu a se comunicar de forma mais vulnerável e mais honesta e também a receber as demandas dos seus alunos com empatia. Os alunos, então, começaram a se sentir mais confortáveis para se abrir e falar aqueles problemas que os impediam de se dedicar às aulas, conseguir realizar todas as atividades pedidas. O que eles notaram foi o poder da empatia em ação. Quanto mais eles eram capazes de receber esses problemas, essas demandas, mais o desempenho da turma melhorava e mais coisas eles conseguiam realizar. Veja bem, se eu puder lembrar do vídeo passado, todas as coisas que a gente faz quando alguém conta um problema, tentar minimizar aquilo, reduzir ou tentar encorajar a pessoa, eles não tentaram fazer nada disso, eles não tentaram consertar de forma nenhuma. O que eles fizeram foi exatamente isso, ser um espaço. Bom, e aí o diretor ficou muito preocupado se aquilo não estava tomando tempo demais e se estava sobrando realmente tempo para passar todo o conteúdo combinado. Foi aí que os professores conseguiram mais uma vez agir com empatia e receber aquilo do diretor e perceberam que ele tinha uma necessidade ali de uma garantia que o conteúdo das aulas não seria deixado de lado. Eles conseguiram oferecer essa garantia e o diretor, só de se sentir compreendido, ficou aliviado. Essa parte é interessante porque a gente está muito acostumado a viver sobre sistemas hierárquicos, seja lá com os nossos chefes, professores, nossos subordinados, e é mais relativamente fácil ter empatia com quem está no nosso nível ou um nível abaixo. Agora, com quem está um nível acima, a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque a gente cresce acostumado a receber exigência, e aí a tendência primeiro é se defender, não é bem assim, ou contra-atacar de alguma forma. Mas nesse caso, eles conseguiram ver aquilo não como uma ameaça e receberam ali aquela demanda do diretor. Muito legal. Um outro lugar que a empatia é valiosa é quando a gente precisa mostrar a nossa vulnerabilidade. A conversa compassiva, que é essa que a gente está aprendendo aqui ao longo de todos os vídeos, exige que a gente fale de sentimentos, de necessidades. E isso muitas vezes é assustador, porque, querendo ou não, é uma exposição. E é especialmente mais difícil quando a gente tem aquela fachada, né, de que está no controle, não quer perder o controle, não quer parecer fraco. Quando conseguimos conectar empaticamente com o outro, estar presente, independente da forma como ele está agindo, se a gente consegue traduzir aquilo em sentimento e necessidade, vestir aquela armadura, passar aquela imagem para esconder o nosso próprio sentimento e necessidade, começa a perder o sentido mesmo para nós. Vai ficando mais fácil mesmo nos abrirmos quando a gente tem aquela necessidade. Então, se estiver difícil, vale buscar essa conexão também. Uma outra situação que o capítulo traz é quando a empatia é útil para afastar o perigo. E aqui ele dá 3 exemplos fortíssimos
que eu recomendo muito de ler. Não dá tempo de ficar passando todos agora, mas eu gostaria de falar especialmente de um. É de uma mulher que trabalhava num centro de desintoxicação e estava trabalhando em período noturno quando chegou um cara sob efeito de substância e começou a exigir um quarto. Ela disse que não tinha quarto disponível e, sem perceber, ele já havia jogado ela no chão e estava com uma faca no pescoço dela. Gritando, ele falava: "Sua não minta pra mim." E ela, naquele momento, teve a frieza de dizer: "Parece que você tá com muita raiva e tá querendo mesmo ter um quarto." Foi aí que ele respondeu aos berros ainda: "Eu posso ser um viciado, mas eu mereço respeito. Eu tô cansado de ninguém me respeitar." A moça, concentrada ali no momento presente, falou: "Você está farto de não obter o respeito que deseja?" E assim, através da paráfrase, se concentrando no sentimento e na necessidade dele, a conversa se desenrolou por mais 35 minutos. Ela conseguiu ainda encaminhá-lo para um outro centro onde havia quarto disponível. E aqui duas coisas são muito interessantes nessa história. A primeira, à medida que ela ia se concentrando nas necessidades do rapaz, ela ia cada vez menos vendo ele como um monstro. Os monstros, o Marshall lembra, são pessoas cujo comportamento ou linguagem nos impede de enxergar a sua natureza humana. A segunda coisa, ela se lembrou naquela hora de quando estava num seminário de CNV e o Marshall falou que quando tem uma pessoa zangada, falar mais com ela só faz piorar a raiva, do tipo, mas não tem nenhum quarto. Depois dessa proeza toda, né, de conseguir se salvar, ela voltou para o seminário pedindo ajuda. E o Marshall estranhou: "Depois que você conseguiu isso, o que você está fazendo aqui, né? O que mais você precisa aprender?" E aí ela relatou que estava discutindo com sua mãe em casa e quando sua mãe falava alguma coisa, ela já respondia: "Mas mãe, essa é minha vida." Conclusão: é mais fácil CNV com uma faca no pescoço do que em casa com a nossa família. Mas uma boa de se ter empatia quando a gente ouve um não. Ouvir um não às vezes é duro, a gente já entende aquilo como rejeição. Buscar empatia nos ajuda a não tomar aquilo como pessoal. Às vezes a nossa insegurança grita, né, quando a gente recebe um não. Mas vale lembrar aquilo que a gente já conversou. Quando alguém diz um não, está dizendo um sim para alguma necessidade particular. Então, vale a gente buscar empatia também para essa pessoa e a necessidade dela. Também, mais uma situação é quando a gente enfrenta um silêncio, principalmente quando a gente consegue se abrir, se colocar vulnerável e aí o retorno daquela pessoa é o silêncio. Essa é uma hora que, mais uma vez, a insegurança grita e a gente associa aquele silêncio a todo tipo de coisa ruim. Aí que a imaginação aflora mesmo. Ao invés de projetar nossos piores medos naquele silêncio, a gente pode tentar buscar a empatia pela necessidade daquela pessoa ali que está levando ao silêncio. A gente encontrar essa presença nessa hora, a gente pode reduzir muito conflito, assim, internamente e externamente também com o outro, né? Além de ser também uma oportunidade de se aprofundar na relação com aquela pessoa. Provavelmente o silêncio dela vem de alguma necessidade mais forte e que pode ali virar uma conversa assim mais próxima, uma troca mais aberta realmente. Por fim, a última situação que ele traz é a empatia para reanimar uma conversa morna, e essa parte é muito legal. A conversa sem vida acontece quando as pessoas não têm consciência do que estão precisando, do que estão sentindo e do que estão pedindo ali naquela interação. E isso é muito comum, né, gente? Ao invés de nos envolvermos numa troca de energia vital ali, começamos a perceber que a nossa presença virou uma cesta de lixo que fica recebendo palavras vazias. Como aquele tio que conta repetidamente aquela história de como foi difícil para ele criar seus filhos sozinhos, porque foi abandonado, enfim. É válido a gente interromper e dizer: "Então, tio, você gostaria de ter um pouco mais de reconhecimento pela sua trajetória de vida difícil?" É frequente as pessoas não saberem que estão precisando de empatia e também não saberem que elas podem obter essa empatia falando o que elas estão necessitando e sentindo naquele momento atual, ao invés de trazer histórias do passado, de sofrimento e de luta e ficar remoendo aquilo o tempo todo. Uma outra forma de trazer a conversa de volta à vida é expressar abertamente a nossa vontade ali de estar em profunda conexão com a outra pessoa. A interrupção no primeiro momento parece uma coisa
que não combina com o que a gente está estudando aqui de não violência e de compassividade, né? Mas pode acreditar, uma conversa sem vida é muito mais cansativa para quem está falando do que para nós que estamos ouvindo. Interromper e convidar a conexão pode ser um alívio para a pessoa que está falando. Acontece muito de iniciar uma conversa, às vezes por obrigação, fazer o chamado social. E nesse momento é legal a gente lembrar que pode haver um propósito maior da gente estar ali. Está mais no cerne do nosso coração. Agora imagina comigo, você está numa festa e aí começa aquela conversa sem vida, e tá aquela coisa cansativa e você e a outra pessoa sorrindo ali naquela coisa. Ah, tá frio, né? Calor. Às vezes você se pega ali contando um caso de trabalho só para preencher ali aquela função. E aí, nessa hora, você preferiria ser interrompido e ir para uma conversa de verdade com a pessoa, uma troca de energia vital, ou preferiria ir até o fim, cumprir aquilo e pronto? O que te deixaria mais confortável ou menos desconfortável nesse momento? Comenta comigo aqui embaixo que eu gostaria de saber o que você acha disso. Outra coisa que eu gostaria que você comentasse aqui comigo é se você já teve vivências, seja parecida com essas que a gente falou hoje ou de alguma forma diferente, em que a empatia tenha feito a diferença no momento e tenha transformado, deixado aquela experiência inesquecível, assim, marcado para você. Vamos trocar uns com os outros aí. Tenho certeza que vai sair muita coisa boa e aprendizado e partilha viva. Apesar de ser na internet, eu acredito que dá para fazer. Beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Grande abraço.